Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre órgãos vegetativos das plantas. Acompanhe na página 43 da apostila a explicação, então. As plantas, os vegetais, de modo geral, principalmente as angiospermas, as gimnospermas também, apresentam órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Qual é a diferença entre os órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos, né? Então, os órgãos vegetativos, eles estão relacionados à manutenção da vida da planta, as funções básicas vitais dela, que são os órgãos, seriam as folhas, os caules e a raiz. E os órgãos reprodutivos dos vegetais seriam flor, fruto e semente, que a gente vai estudar ainda na próxima aula. Hoje é só os órgãos vegetativos, certo? Continuando aqui, então, os órgãos vegetativos são aqueles relacionados ao processo de nutrição e de sustentação das plantas. São envolvidos na absorção, distribuição e na produção de nutrientes. Então, a absorção seria a raiz, a distribuição da seiva, né, para todo o vegetal, seria o caule, e a folha seria a produção de nutrientes, aí, a produção da matéria orgânica pela fotossíntese. A raiz. Qual é a principal função da raiz? A principal função da raiz é absorver água e sais minerais do solo. Além disso, ela também faz a fixação da planta no substrato, como a imagem vocês têm ali. Está presente somente nas plantas que têm vasos condutores de seiva, isso é muito importante a gente saber, tá? Ou seja, nas briófitas as briófitas não apresentam raízes, elas apresentam estrutura que é semelhante, que fixa elas no solo, que são os rizóides, mas elas não têm raiz verdadeira, tá? Uma função secundária da raiz, então aquela é a principal, água, sais minerais, absorção e fixação da planta no solo. Mas existem outras funções que a raiz desempenha. Uma delas é armazenamento de substâncias nutritivas, como, por exemplo, cenoura, mandioca, são exemplos de vegetais aí, né, que apresentam um armazenamento de substâncias no seu interior, na raiz, e aí a gente come, né, serve para nossa alimentação. Esses nutrientes são produzidos por meio da fotossíntese, e geralmente são armazenados na forma de amido, que é um carboidrato. As raízes, gente, elas estão, de acordo com o local onde elas estão classificadas, né? De acordo com o habitat delas. Elas podem ser subterrâneas, são aquelas que estão enterradas no solo. Aquáticas, quando a raiz está submersa na água. Raiz aquática pode absorver água e sais minerais e armazenam ar para facilitar a flutuação. E as raízes aéreas, que ficam sobre o solo, né, fora da terra. Existe uma enorme variedade de raízes e de acordo com a adaptação em relação à função que possuem e o habitat em que estão presentes. Como eu já falei ali, os principais habitats seriam subterrâneas, abaixo, aquáticas ou aéreas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as subterrâneas, né, que são abaixo do solo. Essas são aquelas que estão enterradas no solo. São muito importantes para as plantas e para evitar que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento, provocando a erosão do solo. Um exemplo dessas raízes são as das gramíneas, foi o exemplo que eu coloquei na imagem. São chamadas de raízes fasciculadas. A outra da página, essa raiz aqui, é uma raiz axial ou pivotante, tá? E essa daqui, das dicotiledôneas, que a gente vai falar depois, e aqui das monocotiledôneas, a raiz fasciculadas, porque ela é em fascículo, ó, cheia de fiozinhos, né? Então, a raiz fasciculada, por serem bastante numerosas, elas se entrelaçam no solo e evitam que ele sofra erosão. Essa espécie de planta pode ser utilizada na recuperação de áreas erodidas, que já houve erosão, e aí plantar para tentar recuperar esse solo, ou de terrenos que sofram deslizamentos de terra devido à retirada da cobertura vegetal. Por exemplo, barrancas de rio, né? Marginal aí dos rios. Pode também ser usada elas. As raízes aéreas são aquelas que ficam sobre a superfície, né?
Então, pode ser distintas, elas apresentam diferentes funções e auxiliam as plantas em diferentes ambientes e o modo de vida. Por exemplo, as raízes respiratórias, as quais estão presentes em espécies de árvores que se desenvolvem manguezal. Na página 44, vocês têm uma imagem do mangue preto, que é mais ou menos essa que eu coloquei aí, só que, né, lá só está uma parte dele. Crescem para cima do solo. As raízes, tudo que vocês estão vendo de pontinha, que parece um monte de pontinho para cima, seriam as raízes respiratórias, tá? São chamados de pneumatóforos. E esses pneumatóforos, eles retiram o ar da atmosfera, porque esse solo do mangue, ele é muito lamacento, tem pouca quantidade de oxigênio. Então, como elas não conseguem tirar o oxigênio do solo, elas vêm à superfície e retiram o oxigênio que está na atmosfera. É uma adaptação, a gente diz que isso é uma adaptação de raiz, tá? Essa do manguezal aí, raiz aérea. Em locais de solo muito raso, como as florestas, por exemplo, as florestas tropicais, as plantas não desenvolvem raízes profundas, como a gente já falou lá nos biomas. E para atingir metros de altura, né, necessitam de uma sustentação. Uma árvore de grande porte, sem muita raiz profunda, ela vai cair com qualquer vento que bater, digamos assim, né? Só que elas têm uma forma, uma adaptação, essas raízes são chamadas raízes tabulares. Então ali, ó, tá mostrando aquelas crianças em cima isso aqui tudo é raiz. E isso dá um suporte para que a árvore não caia, tá? Então, raiz tabular que a gente chama. Em plantas parasitas, como a erva de passarinho, que está mostrando aqui na imagem, é comum a presença de raízes sugadoras, também chamadas de austórios. Aqui está mostrando o austório, bem ali no final, bem aqui pequenininho, ó, não dá para ver, mas ali está mostrando o austório, tá? E são chamadas essas raízes, então elas sugam a seiva da planta, né, da planta hospedeira. Aqui está mostrando, ó, a planta hospedeira seria essa, e esse entrelaçado aqui, a erva de passarinho, seria a planta parasita, tá? Então, aí um exemplo também de austórios, né? O caule. Função do caule, a principal função do caule qual que é? Sustentação da planta e da condução da seiva. Nele estão os vasos condutores por onde passam a seiva bruta, absorvida pelas raízes, a seiva elaborada, produzida principalmente nas folhas. Então, no caule que ocorre a circulação da seiva. A seiva bruta é a água e sais minerais que o vegetal retirou do solo, certo? E a seiva elaborada é o produto da fotossíntese. Depois que aconteceu a fotossíntese, aí é produzida a glicose, que é uma espécie de açúcar que é armazenado, né, na forma de amido em determinadas partes do vegetal, certo? Então, a função do caule é sustentação e condução da seiva. Nas plantas herbáceas, que são pequenas plantas, ervas principalmente, né, de bem pequenininhas, flexíveis, hastes flexíveis, né? O caule é bastante flexível. E isso pode ser observado no feijoeiro, no dente de leão, na salsinha e na camomila. Mostrei aqui pra vocês, só esqueci de botar o nome da camomila. Na verdade, ela saiu, só que saiu muito embaixo ali, não aparece pra vocês. Então, aqui a camomila, a florzinha ali, né? O feijão e a salsinha são hastes, né? A forma do caule é forma de haste, tá? Então é muito flexível, quebra com qualquer facilidade. É um tipo de caule, né? Dependendo do local, gente, os caules também podem ser aéreos, subterrâneos e aquáticos, né? Ele vai também se adaptar ao tipo de ambiente. Aéreos crescem acima do solo, subterrâneos, caules que crescem no interior do solo, e os aquáticos são os que se encontram dentro da água. Mas a gente falou lá em relação à raiz. E aqui nós temos um exemplo de uma árvore, né? Em árvores que suportam bastante peso, porém o caule deve ser mais firme e resistente, que é o tipo de... Enquanto que a salsinha, a camomila ali é um tipo de haste, aqui a gente chama de tronco. Essa resistência do tronco que a gente encontra é a presença de uma substância denominada lignina,
que é uma substância que dá na célula vegetal, né? Que dá à planta uma certa resistência, dureza e impermeabilidade. Ele fica dessa forma como a gente vê, parece que ele é impermeável, né? Resistente também, tá? Então é tipo tronco, esse que a gente tá falando. Como eu falei, os caules podem ser aéreos, subterrâneos e aquáticos. Entre os caules aéreos está um modelo de caule, que é esse da palmeira, um stipe, que é a classificação dele. Um tipo de caule cilíndrico, alongado e fibroso. Não apresenta ramificações laterais. Pode ver que a ramificação do stipe, da palmeira, o coqueiro também, olha só, ele é comprido, não tem ramificação lateral e as ramificações é lá na extremidade dele, na extremidade superior. Ele é comum na família da qual fazem parte plantas como palmeiras, saizeiros e coqueiros, como eu já tinha falado. Então, exemplos aí de plantas com caule tipo estipe, tá? Não é tronco, é estipe. Tronco tem ramificações, o estipe já não tem e é bem fácil de a gente caracterizar. Um exemplo de caule subterrâneo, do tipo tubérculo, aí, a batata inglesa, muito utilizada na alimentação humana. Então, esse tipo de caule cresce baixo do solo, é um caule subterrâneo, então, né, ele está abaixo do solo e armazena energia para a planta na forma de amido. E a gente usa na nossa alimentação aí, né? A batata inglesa é um caule, a batata doce é uma raiz tuberosa, tá? Porque tem gente que confunde aí. Em algumas espécies de plantas aquáticas, seus caules crescem até a superfície para que as folhas absorvam a luz solar. Esses caules aquáticos são flexíveis, apresentam acúmulo de ar em seus tecidos e se movimentam de acordo com o movimento da água, pois se fossem rígidos, quebrariam com a força da correnteza. E aí está mostrando uma imagem, né, do aguapé, que também é uma planta com caule aquático, tá? Como também a Vitória Régia, que é um caule do tipo aquático, né? Em ambientes com pouca disponibilidade de água, os caules das plantas são capazes de armazenar água na estação chuvosa, como ocorre com o cactus. A gente já falou isso lá nos biomas, né? E que tem caules denominados suculentos, ou as suculentas, você já deve ter ouvido falar também. Esses caules são comuns em biomas como a caatinga. As plantas podem apresentar especializações que possibilitam que interajam melhor com o ambiente. Algumas plantas podem apresentar aquelos, como na roseira, ou espinhos, como no limoeiro. O aquelos, né? E espinhos são estruturas de defesa da planta. Os aquelos não têm vasos condutores de seiva e são facilmente destacáveis. Os espinhos são estruturas pontiagudas originadas de ramos modificados e em seu interior há vasos condutores de seiva. São difíceis de tirar. As gavinhas são estruturas que possibilitam a fixação da planta, como ocorre com o chuchu e a videira. Eu já vou mostrar para vocês agora as especializações aí de caule também. Os aquelos, gente, olha ali a pessoa tirando, ó. É fácil de tirar é o espinho, né? Mas ele não... As pessoas popularmente chamam de espinho, mas o nome correto é aquelos, tá? Aqueus, né? E os aqueus, eles... Ó como ele é fácil... Nas roseiras a gente consegue ver isso aqui, fácil de destacar. Os espinhos não são tão fáceis de destacar, olha só. Aqui não tem vaso condutor de seiva. Aqui nos espinhos, ali como aquela laranjeira, tem vasos condutores de seiva, tá? E aí é bem mais difícil de destacar, a gente não consegue, né? Ele vem de dentro do caule. E a gavinha, olha só a gavinha, é uma espécie de uma molinha, né? Ela possibilita a fixação da planta ali em suportes, né? Como ocorre no chuchu, como ocorre na videira, né? As parreiras de uva aí. E como tem no maracujá também. Ele é muito comum no maracujá também. A gente ocorre também no maracujá. Agora, pessoal, acompanhando ali a folha, na página 46. Então, a folha também é um órgão vegetativo, é responsável pelas principais funções, né? Funções metabólicas dela. É a fotossíntese. Processo que a planta produz a glicose. A transpiração também ocorre ali na planta, né? Transpiração foliar.
e ali ela elimina vapor de água, tudo, parte da água eliminada pela folha, né? E a respiração. Então, tem 3 funções principais na folha: a função de fotossíntese, a função de transpiração e a função de respiração. Com as outras partes da planta, por meio da glicose, do oxigênio e energia para as células. Então, a respiração também é um processo que ocorre em qualquer parte do vegetal, não só na folha, mas acontece também na folha. Para que esses processos fundamentais para a vida das plantas aconteçam, a estrutura, o desenvolvimento e o tamanho das folhas são extremamente importantes. Assim, as folhas podem ter os mais variados formatos, dependendo da espécie. A maioria apresenta uma lâmina plana e nervuras, que são canais formados pelos tecidos de condução das seivas, vasos, né? Condutores. As folhas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta. Nas células das folhas, há uma grande quantidade de clorofila, que é o pigmento verde, cuja função é captar a energia da luz solar, transformar essa energia luminosa em energia química e produzir a molécula de glicose, que é a seiva elaborada. Para que a glicose possa ser produzida, a planta deve absorver o gás carbônico do ar, né? O processo de fotossíntese que a gente já viu lá no 6º ano. As trocas gasosas realizadas pelas plantas são feitas principalmente por estruturas chamadas de estômatos. Na página 47 vocês vão poder ver os estômatos. Eu já vou mostrar para vocês também. Então, as trocas gasosas, a fotossíntese, tudo que a planta precisa absorver e eliminar é pelos estômatos que vai sair, tá? Então, os estômatos localizados na parte inferior da folha, na parte de baixo da folha, que possibilita a entrada e a saída de oxigênio e gás carbônico da planta. Quando os estômatos permanecem abertos, a planta perde água. Em plantas de ambientes secos, os estômatos devem estar fechados, porque senão ela começa a perder muita água e a planta pode morrer desidratada, né, por falta de água. Então, esses estômatos devem fechar nos períodos mais quentes do dia para evitar a perda excessiva de água. Quando os estômatos também, para evitar a perda de água, algumas plantas, como o cactus, apresentam a folha modificada em espinhos. Então, eles transformaram as folhas, por adaptação mesmo, eles transformam as folhas em espinhos. E nesse caso, o caule apresenta clorofila. Então, quem faz a fotossíntese é o caule, não é a folha, porque a folha não tem, é um espinho, né? É uma adaptação, principalmente aí nos locais, né, como que tem cactos, mandacaru, na caatinga, aí tem. Nas plantas de ambiente úmido, como nas florestas tropicais, um ambiente quente e úmido, né, os estômatos ficam abertos por mais tempo e as folhas são maiores. Com os estômatos abertos, a água absorvida pelas raízes é eliminada pelas folhas. Então, ele fica aberto porque ele tem água suficiente. Ele não tem necessidade de ficar fechado. Ele pode ficar muito bem aberto. Em ambientes mais úmidos, né? Ficam abertos. No ambiente seco, eles devem ficar fechados. Aqui, mostrando a parte da folha. As nervuras, que são continuação dos vasos, né? Essas que seriam as partes da folha. As nervuras, que são continuação dos vasos. O limbo é toda aquela região foliar da plana da folha. O pecíolo é a haste de sustentação. E a bainha é a que prende a folha ao caule. E aqui nós temos uma folha, como se tivesse tirado um pedaço dela, da parte de baixo dela, né, parte inferior dela, para ver como é que são os estômatos, ó, são aberturas. Então, o vapor d'água sai por ali, o oxigênio que foi produzido na fotossíntese sai por ali, ó, tem alguns estômatos fechados, mostrando, o gás carbônico entra por ali para poder fazer a fotossíntese. Então, a entrada e a saída de substâncias para a planta gasosa, né, é tudo através dos estômatos, tá? Continuando. Algumas espécies de plantas também podem apresentar folhas modificadas como diferentes funções, como tem os caules modificados ali que a gente viu em gavinhas, né? Aqui também nas folhas nós vamos encontrar folhas modificadas com diferentes funções, que são as brácteas e as insetívoras. As brácteas, gente, são folhas coloridas, então não são flores. Isso que vocês estão vendo em vermelho aqui, ó, é folha, tá? Só brácteas, que são folhas modificadas. E o que tem ali, ó, no miolinho, que é a flor dessa planta aqui, tá?
Então, elas são folhas coloridas, cuja função são de proteger as flores e atrair animais polinizadores. E as insetívoras, todo mundo já ouviu falar. Na página 47, você tem ali a drósera, que é uma espécie de planta que ela elimina uma substância pegajosa e que absorve as proteínas ali do inseto e digere ali com o inseto. Eu coloquei uma diferente do que vocês têm aqui, que é a dioneia, que também é uma planta insetívora, que o inseto cai ali naquela aberturinha ali, ela fecha e ela entra em digestão. Ali ela digere e absorve os nutrientes do inseto. Essas folhas insetívoras, dessas plantas insetívoras, elas têm pelos e produzem substância viscosa que prendem e digerem os insetos. Essas plantas são popularmente chamadas de carnívoras, elas realizam fotossíntese, porém, por crescerem normalmente em locais com solo pobre em nitrogênio, absorvem esse nutriente e de insetos que capturam. Então, ela é uma planta típica de ambientes pobres em nutrientes, ela se adaptou muito bem, e aí ela compensa a falta desse nutriente tirando dos insetos. Então, por isso ela é uma adaptação de folha aí. Tá certo, pessoal? Era isso por hoje. Beijinho pra vocês